Morning! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a correção da prova de inglês da FUVEST 2020, primeira fase. Essa correção é da prova V. As outras provas, o número de cada questão vai aparecer no final da correção, tá bem? Então vamos lá. A primeira questão traz uma tirinha do Calvin e uma questão de matemática. Essa questão traz a tendência dos vestibulares, dos grandes vestibulares desse ano, que foi de trabalhar várias disciplinas numa mesma questão, uma questão interdisciplinar, né? Nesse caso aqui, a matemática e o inglês. A parte de inglês estava bem simples para resolver, você precisava conhecer uma palavra, né? Porque tinha duas palavrinhas que talvez você não conhecesse, para quem não tem o conhecimento mais aprofundado da língua, que era o índice, mas aí ele traz o significado no enunciado da questão, e a outra palavra era o how far, que está grifado aqui para vocês, né? O how far serve para perguntar qual é a distância. Então, sabendo essas duas palavrinhas, ficava fácil entender o restante. A questão traz o seguinte, né? Que o ponto A está duas vezes mais distante do ponto C que o ponto B está do ponto A. E ele diz ainda, se a distância do ponto B para o ponto C é de 5 polegadas, qual é a distância do ponto A para o ponto C? Bem, e a partir daí você teria que ir para a questão matemática. Nessa, infelizmente, eu não posso te ajudar, porque matemática nunca foi meu forte. A resposta está dada para vocês, é a A. Eu espero que você tenha acertado. Questão 25. A questão 25 é o seguinte, ele traz um texto e depois ele traz três questões, a 25, 26 e 27, sobre esse texto. É um texto bem bacana que fala sobre assistentes digitais. A questão das assistentes digitais terem a voz feminina e o que isso implica. Vamos à questão 25. A questão 25 pergunta o seguinte, conforme o texto, em relação às mulheres, o efeito decorrente do fato de assistentes digitais reforçarem estereótipos de gênero é o que? Resposta B. A normalização de formas de assédio sexista. Vamos voltar ao texto para ver onde é que isso aparece, gente. Tá aqui, ó. Começa aqui no terceiro parágrafo, onde eu já grifei, because, né, e vai até o finalzinho. Ele fala o seguinte, né, ó, o texto diz, por causa da voz das assistentes, né, virtuais ser uma voz feminina, manda aos homens, né, um sinal que as mulheres elas são dóceis, estão ansiosas sempre a atender, né, que estão disponíveis ao toque de um botão, ou seja, né, não é nada positivo, isso é bastante negativo. Mais para frente, um pouquinho no quarto parágrafo, e também nesse trecho que está grifado, em many, vai até o trecho, ele fala o seguinte, que em muitas comunidades isso reforça já, né, um preconceito de gênero, que as mulheres são subservientes e tolerantes ao maltratamento. Então isso responderia à questão 25. A questão 26 traz o seguinte, segundo o texto, o título do relatório publicado pela Unesco, I'd blush if I could, no que diz respeito aos assistentes digitais, indica o quê? Esse I'd blush if I could quer dizer, eu ficaria vermelho se eu pudesse, claro que ela não pode porque é uma máquina. A resposta é A, a resposta padrão para comandos que incluem impropérios. Impropérios, se você não se lembra, são xingamentos. E aí, se você vai ao texto, a resposta está nesse parágrafo que está grifado, começa aqui desde Unesco e vai até o feedback. Aqui ele está dizendo o seguinte, bom, ele diz o seguinte, que as assistentes virtuais, elas têm respostas padrão para determinados comandos, né? Então, se o cara xinga a assistente, é o exemplo que ele traz, o slut, que é uma vagabunda, né? A Alexa da Amazon vai responder o quê? Oh, thanks for the feedback, né? Obrigado pelo feedback. Ou, né, a da Apple, né, vai falar assim, I blush if I could. Ou seja, por mais que sejam ofendidas, elas sempre vão trazer uma resposta padrão elegante. E aí, a 26, opa. Tá aqui, resposta padrão para comandos que incluem impropérios. A questão 27 traz ainda o seguinte, de acordo com o texto, na opinião de Sunny Geuser Correct, tecnologias que envolvem inteligência artificial, entre outros aspectos, requerem avaliação ampla quanto à possível presença de elementos tendenciosos em sua concepção. A resposta disso a gente vai encontrar
aqui no último parágrafo, né? Tem o nome da moça aqui, né? E diz o seguinte, que o mundo precisa prestar mais atenção em como, quando e se, né, as tecnologias são classificadas por gênero e, mais importante que tudo, crucialmente, como diz o texto, quem é que está fazendo essa classificação de gêneros? Porque a gente sabe que, né, mulheres teriam visões diferentes de homens, provavelmente. E é isso que o texto do The Guardian tenta trazer. Vale a dica para você que o The Guardian é um jornal brilhante, vale a pena ser lido, você encontra online, né, facilmente. Então, se você pretende passar num grande exame, FUVEST, Unicamp, Unesp, vale a pena ler semanalmente, dá uma olhada nas principais notícias. O jornal traz artigos bastante interessantes como esse, por exemplo. Tudo bem? Vamos à próxima questão. A questão 28 traz um meme, né, a conversa de uma terapeuta com o casal, mas é o marido aqui, o marido que está falando no momento aqui. Então a terapeuta diz o seguinte, olha, sua mulher diz que você nunca compra flores para ela, é verdade? Né? Fala, para ser sincero, eu nem sabia que ela vendia flores. Aí não faz sentido se a gente ler em português, mas no inglês faz todo sentido do mundo, porque eles fizeram uma brincadeirinha aqui com o pronome her. Se ele for considerado como objeto indireto, que é o que ela usou, né, a terapeuta usou, fala, you never buy her flowers, ou seja, você nunca compra flores para ela. E o marido fez uso do pronome possessivo, you never buy her flowers, ou seja, você nunca compra as flores dela. E está feita a confusão aí. Então o efeito de comicidade que se obtém no meme decorre sobretudo da ambiguidade gerada pela expressão buy her flowers. Tudo bem? Então vamos à próxima questão. As questões 29 e 30 são sobre esse texto que fala, né, de DNA, de armazenamento de DNA. E aí, a questão 29 pergunta o seguinte, afirma-se no texto que no futuro a tecnologia de gravação em moléculas do DNA, resposta E, poderá ser a solução para o problema de espaço de armazenamento de informação digital. No texto, isso vai aparecer aqui, bem no terceiro parágrafo, começa aqui, if successful, e vai até overload. Ou seja, né, se obtiver sucesso, o armazenamento de DNA poderá ser a resposta para um problema muito específico do século XXI, que é o quê? A sobrecarga de informações, o excesso de informações. E está respondida essa questão. A questão 30 pergunta o seguinte, conforme o texto, cientistas preveem que, em pouco mais de 20 anos, resposta B, a armazenagem de todos os dados produzidos esgotará o estoque mundial de microchips de silício. No texto, e a resposta também está no terceiro parágrafo, nessa parte que começa aqui, ó, no current e vai até 2040, que diz o seguinte, que a infraestrutura atual consegue lidar apenas com uma fração dos dados, do fluxo de dados que chega, né, que se espera que consuma, né, todos, aqui ó, tá, toda a produção de microchip de silicone até 2040. Para você, de novo, né, o que eu sempre digo, se você tem muita facilidade, você não tem problemas nesse tipo de prova, mas se você tem dificuldades, tem que procurar dicas. A pergunta falava nos próximos 20 anos. Então, quando você encontra aqui numa leitura mais atenta do texto, 2040, você fala, opa, a resposta está por aqui, né? E é isso mesmo. E a resposta, então, da 30, né, está aqui, né, que diz o seguinte, que os cientistas preveem que em pouco mais de 20 anos, a armazenagem de todos os dados produzidos esgotará o estoque mundial de microchips de silício. Essa foi a questão 30. Vamos à 31. A 31 traz um poema intitulado Harlem, poema bastante interessante, vale a pena ler com calma. E aí a pergunta é a seguinte, as tentativas de respostas do poeta pergunta What happened to a dream deferred? Evocam imagens de... A resposta é a C. Como é que a gente vai chegar a isso, né? Então, o que acontece com um sonho que não dá certo? E aí, no texto, né, aqui é uma questão de vocabulário. Você teria que entender algumas palavras para chegar à alternativa C. Algumas palavras vão mostrar a deterioração. Por exemplo, sore, que é ferida, stink, que é feder,
rotten, que é podre. E aí, lá mais para baixo, você vai achar uma palavra que mostra a destruição. Então você percebe que se você tem um pouquinho de paciência, mesmo com bastante dificuldade, falar, eu não entendo o que é sore, eu não entendo o que é stink, eu não entenderia o que é rotten, mas o explode é um combinado, é fácil de entender. E o explode, que é explodir, mostra o que? Destruição. Então, a soma dessas palavrinhas que aparecem no texto vão levar à resposta C. Você percebe? Então, você tem que ler o texto com muita calma, mesmo com bastante dificuldade, você não pode desistir. Procura dicas, né? Procura palavras que você conheça que façam sentido, tá bem? Essa foi a última questão, pessoal. Eu coloquei para vocês aqui o link da prova, FUVEST 2020, primeira fase, prova V, e também o link do gabarito. Eu espero do fundo do coração que você tenha ido bem, que você tenha conseguido passar para a segunda fase. Se você não conseguiu, lembre-se, você é jovem ainda, é chato não passar, claro que é, mas faz de novo, faz o cursinho de novo. Se você não faz cursinho, estuda sozinho de novo. O ano que vem com certeza será melhor. Um abraço para vocês. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o tema de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar um like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações das próximas publicações, ok? Caso tenha interesse em aulas particulares, deixe seus contatos nos comentários ou entre em contato pelo Skype ou por e-mail. Bye bye, see you!